Olá gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Já agradecer aos amigos que se inscreveram, agradecer àqueles que estão chegando e que vão se inscrever no canal. Muito obrigado aí pela vinda, agradecer demais a todos vocês. E já vamos direto aqui para os destaques de hoje, do vídeo de hoje, desta quarta-feira, 3 de fevereiro do ano de 2021. Ritmo lento na vacinação contra a Covid-19 no Brasil favorece a novas cepas do vírus. Europa fecha a porta à vacina da AstraZeneca para maiores de 65 anos. Anvisa deve retirar exigência de pesquisa no Brasil e facilitar a entrada da vacina Sputnik V. Depois de 10 meses em coma, jovem da Inglaterra acorda sem saber da pandemia de Covid. Fábrica da Sputnik no Brasil quer importar 10 milhões de doses até março, vacina Miraval aí da Anvisa. Mais de 800 processos por erro médico tramitam na Justiça do Ceará. Nós vamos entender porque uma jovem de Juazeiro do Norte terminou morrendo, mas não é um caso isolado. Muitos continuam acontecendo aqui depois de fazer uma lipoaspiração. E nós vamos trazer ainda outras informações importantes. Ceará deve garantir até 1.000 leitos de UTI para a Covid-19 em 2 meses, diz secretário de Saúde aqui do estado. Olha que pilantra. Enfermeira é suspeita de realizar empréstimo usando o RG de pacientes internados em UPA no Ceará. Menor suspeita de participação na morte da mãe e irmã contou onde o corpo da criança estava enterrado. Busca por desaparecidos em lancha chega ao 4º dia. Marinha já percorreu mais de 44 mil quilômetros quadrados. Essa história aí do pessoal que saiu do Rio com destino a Fortaleza. Teixeira, agradecer demais aos amigos que já são inscritos no canal, agradecer àqueles que estão chegando e agradecer demais àqueles que dão o seu likezinho, que dão o seu ok para o canal, para o vídeo, agradecer demais e convidar outras pessoas para também participarem todos os dias de segunda a sexta-feira da produção desse vídeo às 10 mais do dia. E já vamos direto agora para os detalhes aí destas informações do vídeo de hoje. O Brasil vacinou aproximadamente 2 milhões e 500 mil pessoas contra a Covid-19 ao longo de 17 dias. A média até terça-feira, até ontem, muito baixa ainda, viu gente? 147 mil doses aplicadas por dia, com diferenças aí entre estados e capitais. Um ritmo considerado lento demais por especialistas, mesmo diante do problema de escassez de doses que o país enfrenta. Considerando que a ambição é imunizar 90% da população na atual velocidade, o país levaria, sabe quanto tempo, gente? 3 anos e meio para concluir o trabalho. Um ponto de comparação apontado por especialistas é o histórico do país, que já conseguiu vacinar a média de 1 milhão de pessoas por dia durante a pandemia do H1N1. E até agora não consegue fazer quase nada. A situação é realmente a passos de tartarugas. A vacina da Oxford da AstraZeneca contra a Covid não será usada em idosos em boa parte da Europa. Um número crescente de comitês científicos desses países está aderindo à recomendação de só administrar o imunizante ou a vacina a pessoas com menos de 65 anos, a população para a qual o produto teve sua eficácia demonstrada. França, Alemanha, Polônia, Áustria, Suécia, Itália e Países Baixos já se posicionaram contra vacinar os idosos, e a Espanha provavelmente seguirá aí na mesma situação. Que coisa, se a vacina não serve para, ou não tem eficiência comprovada para maiores de 65 anos, não faz sentido realmente aplicar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deve mudar as regras para que empresas peçam o uso emergencial de vacinas para a Covid-19 no Brasil e facilitar ainda a entrada da Sputnik V. A agência estuda retirar a exigência de estudos da fase 3 que estejam em andamento no país para conceder este aval. A discussão ocorre no momento em que a Anvisa é pressionada para liberar o uso do imunizante desenvolvido pelo Instituto Gamaleya da Rússia. No Brasil, a União Química afirma que pode receber 10 milhões de doses prontas do imunizante até o próximo mês de março. A retirada desta exigência também pode facilitar a entrada de outras vacinas no país. Um grande questionamento. Gente, será que essa vacina, se foi comprovada em outros países, não serve para os brasileiros? Será que nós somos tão diferentes assim? Acredito que não. Prestem bem atenção nessa história desse britânico.
O britânico Giuseppe Flávio, de 19 anos, acordou depois de ficar 10 meses em coma sem saber da pandemia da Covid-19. Ele está internado desde março do ano passado, quando foi atropelado numa cidade inglesa semanas antes do primeiro lockdown no país. Mesmo hospitalizado, Flávio foi infectado 2 vezes pelo novo coronavírus, mas se recuperou sem consequências graves. Ele não sabe de nada sobre a pandemia porque ficou desacordado por 10 meses, disse Sally Smith, tia da jovem, ou do jovem, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. E eu não sei nem por onde começar, disse Smith. Há um ano, se alguém tivesse me contado o que iria acontecer, eu acho que não teria acreditado. A tia explicou que as famílias conversam com ele por videochamadas, já que não podem visitar o jovem por conta das restrições sanitárias. A mãe do jovem, Sharon, conseguiu uma autorização especial no fim do ano passado para visitar o filho durante seu aniversário de 19 anos, mas ele não estava acordado na época. Ainda não há previsão de alta para o jovem, que é acompanhado de perto por conta do trauma e apresenta ainda dificuldades de movimento e também de fala. Já imaginou alguém acordar um ano depois? Faça aí um comparativo. O que seria o mundo, o que seria o Brasil, a nossa região um ano atrás, sem expectativa de doença alguma, tudo diferente, de repente acordar todo mundo com máscara nas cidades, aquele negócio de álcool em gel, enfim, o mundo mudou, seria um grande choque, não tenho dúvida disso. A expectativa do presidente da União Química, Fernando de Castro Marques, é que 10 milhões de doses da Sputnik V sejam importadas para o Brasil entre fevereiro e março. Segundo ele, em abril, o laboratório já estará apto para produzir 8 milhões de doses por mês. O imunizante russo, ou a vacina russa, ainda não tem autorização para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A União Química é a única empresa na América Latina que também produz o IFA. O IFA é um insumo farmacêutico ativo, ou seja, quando a vacina for liberada pela Anvisa, no caso a agência reguladora, o laboratório não dependerá da importação de nenhum componente de outro país, como acontece hoje, ou no momento, com a Fiocruz e também o Instituto Butantan, que precisam comprar insumos de suas vacinas na China e sofrem ou continuam sofrendo dificuldades para a liberação dessa matéria-prima pelo país asiático. Gente, um caso de grande repercussão aqui no interior do Ceará, a morte de uma jovem de influenciadora, possivelmente por um erro médico. A família da influenciadora digital de Juazeiro do Norte, Liliane Amorim, de 26 anos, que morreu no dia 24 de janeiro após complicações de um procedimento estético, pretende processar o médico que realizou a cirurgia. Casos em que a justiça cearense é acionada para resolver situações do tipo, porém, não são incomuns, viu, gente? Isso acontece com frequência. Atualmente, existem 818 processos em tramitação no Ceará, referentes a indenizações por danos morais e materiais decorrentes de erro médico, de acordo com o levantamento do Tribunal de Justiça do Estado. O tribunal não informou as datas em que os processos foram abertos. Contudo, dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, mostram que 608 novos processos relativos a erro médico foram abertos no Ceará entre os anos de 2014 e 2019, seguindo uma tendência crescente. Em 2014 foram apenas 4 processos. Já em 2018, maior da série analisada, começaram a tramitar, sabe quanto, gente? 245 procedimentos. Em 2019, o número voltou a cair para 62 processos. O Conselho informou que os dados de 2020 ainda não foram consolidados. Essa moça terminou morrendo, segundo informações de laudos, porque no procedimento o intestino foi perfurado e ela adquiriu aí uma infecção. Em meio aos aumentos de casos de Covid-19, o titular da Secretaria de Saúde do Estado, Dr. Carlos Roberto Martins, o Dr. Cabeto, aponta que o Ceará deve garantir até 1.000 leitos ou 1.000 leitos de unidade de terapia intensiva para pacientes com Covid-19 em 2 meses. Com previsão para março, somente Fortaleza deve ampliar os leitos de 340 para 700. Esse aumento deve ocorrer de forma gradual, atingindo cerca de 430 leitos do tipo já em fevereiro. No interior, o Dr. Cabeto
apresenta ainda que cada hospital regional está ampliando em torno de 30% a 100%. Tem local que está ampliando 100%, como estamos vendo na região central, em que o número de leitos de UTI é menor que em outras regiões. O acréscimo desses leitos também deve depender da região, dos cálculos de prospecção realizados de acordo com a curva epidemiológica da contratação de pessoas e da disponibilidade de mão de obra. Tudo isso, gente, porque os casos voltaram a crescer também aqui no estado do Ceará. Olha que pilantra o que aconteceu. Uma enfermeira da unidade de pronto atendimento de Icó é uma cidade do interior aqui do estado, foi indiciada pela Polícia Civil do Ceará por suspeita de contrair empréstimos com documentos de pacientes internados no local. A mulher foi afastada de suas funções na tarde desta terça-feira, ontem, portanto, por ordem da Justiça. Até o momento, uma vítima do golpe foi identificada. A servidora de 36 anos foi identificada como a responsável por contrair um empréstimo em uma financeira no valor de R$ 3.600 em nome de uma paciente de 35 anos que estava internado no local. Para concretizar o crime, a mulher tirou uma foto dela segurando o documento da vítima e solicitou empréstimo de forma digital. Na tarde desta terça-feira, de ontem, portanto, após representação do Poder Judiciário, foi expedida a ordem de afastamento imediato da suspeita da condição de funcionária lá da UPA. Mas olha, aproveitou a situação de doença das pessoas para fazer empréstimo em nome delas. Essa, se comprovado, tem que passar muitos anos na cadeia. Bom, gente, uma adolescente de 16 anos apreendida nesta terça-feira como suspeita de participação no duplo homicídio de sua mãe e da irmã mais nova, cujos corpos foram achados enterrados na casa da família em Pompeia, em São Paulo. Indicou à polícia o local exato. Essa menina terminou indicando o local exato onde estava a criança. Os corpos de Cristiane Arena, de 34 anos, e Caroline Vitória, de 9 anos, foram achados no quintal da casa, sob o contrapiso do concreto. As duas estavam desaparecidas desde o final de novembro do ano passado. Segundo o delegado Cláudio Anunciato Filho, que comanda as investigações, esta revelação feita pela adolescente reforça a tese de sua participação no crime ao lado do principal suspeito, o ex-companheiro da vítima e padrasto da criança. Ela, a adolescente, não admite a participação, mas teve um momento logo após ser apreendida que revelou aos policiais que estavam com dificuldade de encontrar o corpo da criança, que ele estaria perto de uma árvore, de uma piscina de plástico, onde realmente estava, disse o delegado. Há suspeitas de que o padrasto era explorando sexualmente essa criança. Que coisa, gente, essa criança de 16 anos. O fato também que tem repercussão aqui no estado do Ceará e em boa parte do país. Os tripulantes que saíram lá do Rio de Janeiro e até agora não conseguiram chegar ao Ceará. Os 5 tripulantes da embarcação, o Maestro, o nome da embarcação, que voltava do Rio de Janeiro para o Ceará, continuam desaparecidos. Essas pessoas continuam desaparecidas em alto mar. A Marinha do Brasil realiza nesta quarta-feira o 4º dia consecutivo de buscas. Em nota, a Marinha informou que até agora não foram encontrados indícios que pudessem contribuir para a localização da embarcação e dos seus ocupantes. As buscas seguem padrões técnicos e consideram os efeitos de corrente de deriva e ventos observados na área, diz o texto. Participando do trabalho, um navio patrulha da Marinha, 2 aeronaves, uma da Marinha e outra da Força Aérea Brasileira, além de embarcações, permanecem atuando no sentido de encontrar sobreviventes. Gente, agradecer demais a todos pela companhia e já fazer um convite amanhã para a produção de mais um vídeo às 10 mais do dia.